então a gente vem direto aqui em distribuir. Percebam, pessoal, que essa tela de distribuição aqui das listas mensais, ela é bastante diferente da lista anual. Na lista anual, aparece apenas uma informação dizendo que todos os processos vão ser distribuídos e a gente só tem a opção de dizer sim ou não. Já nas listas mensais, a gente tem uma série de regras aqui de distribuição que a gente vai conversar a partir de agora. E o gestor precisa fazer isso pelo menos uma vez por mês, já que a lista é mensal. E aí a primeira pergunta que aparece aqui para o gestor é: qual é o período? A gente trabalha no MAT sempre com 2 meses. A gente tem um mês corrente, que seria o mês de maio, né? E a gente tem o mês seguinte, que seria o mês de junho. Então o gestor ele trabalha sempre com essas possibilidades e ele pode fazer as duas coisas. A gente pode distribuir maio e logo depois vir lá e distribuir o mês seguinte. A gente vai começar aqui com o mês de maio. Então eu coloquei aqui o mês de maio. Na etapa seguinte, ele vai me mostrar que tem feriados. Então aqui na minha unidade eu ainda não tinha cadastrado os feriados. Vamos cadastrar aqui. Tem o Dia do Trabalhador, que foi no dia 1º. E nós também temos o feriado de Corpus Christi, que vai ser no dia 30 de maio. Então aqui o gestor, no momento da distribuição, ele já pode fazer esse cadastramento dos feriados. E aí, pessoal, aqui a gente tem o cadastramento dos próximos afastamentos. Então aqui a gente vê todos os servidores que estão, todos os membros da unidade que estão de folga naquele período, né, estão afastados. E aí é por isso que é importante que os servidores eles façam esse cadastramento prévio, antes da distribuição do processo. Aqui vocês percebem que a gente só consegue listar os afastamentos, mas a gente não consegue incluir novos afastamentos, porque o cadastramento de afastamento ele é feito pelos próprios servidores. A gente já viu aqui no meu perfil, férias e folgas, o servidor vai lá e cadastra os seus períodos. Então é importante sempre que vocês forem fazer essa distribuição dos processos, vocês informarem para o servidor: eu vou fazer a distribuição agora. É importante que vocês façam aí o cadastramento das suas férias para que eles possam computar. Então aqui nos afastamentos vai aparecer os afastamentos, né? E aí na etapa seguinte, pessoal, a gente já tem as metas. Então aqui aquele número lá 2 da meta padrão, ele vem para cá, mas o gestor ele pode aumentar e diminuir essa quantidade a depender aí da demanda da unidade de vocês. Então aqui eu vou começar com a meta de 10, só para que a gente possa explicar como é que essa meta funciona, né? Na verdade, pessoal, aqui é uma forma que o sistema encontrou para facilitar aí os cálculos matemáticos, para que o gestor não precise se preocupar com isso. E a ideia é a gente ver no mês quantos dias úteis tem um mês. No caso aqui, nosso mês tem 21 dias úteis. A gente está vendo aqui o peso do servidor, que é o peso 1. A gente já viu que o peso serve para resolver as questões do teletrabalho, da redução de jornada, dos estagiários. Então o peso ele atua exatamente nessa área. E aí a gente tem aqui a meta diária. Então a gente vai ter a multiplicação aqui de 21 dias pelo peso 1, pela meta 10, e a gente encontra 210 processos. Isso aqui, pessoal, essa meta seria para o mês inteiro, né? Então seria 210 processos. Se você tiver mais de uma lista, que é o normal, né? As unidades terem 4, 5, 6, 7 listas, esse pensamento aqui é para essa lista. Então, quando a gente for pensar na meta diária, pode parecer que, por exemplo, 5 processos é pouco, né? Já que são bastante horas, né? A questão é que a gente vai ter 5 processos em uma lista, 7 processos em outro, 4 processos em outro. Então, esse raciocínio da meta diária não é o total de atividades que o servidor vai fazer. É o total de atividades que ele vai fazer nesta lista. Por isso, tomem cuidado aí para não colocar uma quantidade irreal que seja de impossível cumprimento. Então, eu vou colocar aqui 5. Para a gente ter esse primeiro exemplo. E aí, olha só, aqui tem uma coisa diferente. Aqui no meu caso, ele está me dizendo que eu tenho apenas 8 dias úteis. Então eu tenho 8 dias úteis, o meu peso é 1, a minha meta é 5 e aí dá 40 processos. Então eu estou recebendo uma quantidade diferente de processos dos meus colegas estão recebendo aqui 105 processos, eu estou recebendo só 40. Mas a nossa carga de trabalho está igual, porque a gente está recebendo aqui a mesma quantidade de processos por dia útil. Então esse aqui é um mecanismo que foi criado para evitar que o servidor, quando ele vai tirar férias, ele é punido por ter que fazer uma quantidade grande de processos em uma quantidade pequena de dias. E ao contrário também, quando eu chego das férias, os processos que eu deveria ter feito estão lá me aguardando. Então calculando por dia útil, o que é que essa média proporciona, né? O servidor, se ele fizer na média aquela quantidade todos os dias, ele vai ter naquela quantidade de dias que ele está disponível tempo suficiente para realizar as tarefas. Então aqui, só para a gente ter uma ideia de como é que os pesos podem influenciar nessa distribuição, eu vou parar a distribuição onde eu estou, vou aqui na unidade
em membros, e aí eu vou alterar os pesos de alguns servidores aqui. Eu vou colocar aqui o Valdo, por exemplo, o peso dele, vamos supor que ele esteja em teletrabalho, ele vai receber 30% a mais, e vamos supor aqui que o Anderson, ele tem uma redução de carga horária, então ele vai receber o peso 0,5. Então vocês estão vendo que propositalmente eu estou saindo no meio da distribuição para corrigir algumas situações, que é exatamente isso que vai acontecer no dia a dia de vocês, certo? Então, voltando aqui para minha lista, aqui na minha lista de cumprimentos gerais, eu vou clicar no botão distribuir novamente. Até agora a gente não conseguiu concluir a distribuição, a gente foi saindo, foi voltando, mas agora a gente vai chegar ao fim. E aí agora, pessoal, com os pesos aqui alterados, olha só que interessante. O peso do Anderson aqui agora tá 0,5 e o peso do Valdo tá 1,3. E aí agora, pessoal, a gente vai multiplicar os dias úteis pelo peso, pela meta diária, e que vai dar a meta final de quantidade de dias diferentes, né? De processos diferentes. Então vocês vão ver que a gente tem 4 pessoas, cada uma delas tem quantidade diferentes de processos, mas a carga de trabalho está equilibrada entre elas, né? Que é o nosso objetivo aqui no sistema. Então essa intenção que normalmente a gente tem de ter um equilíbrio numérico de processos, né? Eu quero receber igual quantidade de processos do que fulano. Esse raciocínio nem sempre ele é o mais justo, porque a gente tem essas situações que elas precisam ser analisadas, tanto as férias, folga e afastamento, como também a questão dos pesos. Então a gente definiu aqui as metas, agora a gente vai para a próxima etapa. Essa etapa é o momento em que o sistema ele vai até o PJE e aí ele vai buscar todos os processos que se encaixam no critério que a gente criou dessa lista. Qual é o critério? Estar nas tarefas de verificar a providência a adotar ou avaliar determinações do magistrado. E aí o que é que o sistema nos mostra aqui, pessoal? Nos mostra que a nossa capacidade da nossa equipe é de 335 processos, né? Ele vai somando aqui a quantidade de cada funcionário, de cada servidor, e encontrou 335. E que neste momento nós temos 1.795 tarefas em aberto. O que é que isso está demonstrando para a gente, pessoal? Que a gente vai precisar aqui de quase 6 meses para dar conta de todas essas tarefas que estão disponíveis, né? Então é neste momento, pessoal, que o gestor ele vai ficar usando aqui o vai e volta aqui da parte de distribuição até ele encontrar uma quantidade de processos que é mais razoável. E aí é por esse motivo que a gente brinca aqui que as metas elas não estão escritas na pedra, né? Não é que eu vou receber sempre só 10 processos por mês em uma determinada lista. Essa quantidade de processos ela vai flutuar a depender da demanda de processos que a unidade recebeu. Então vai ter meses que 10 processos vai ser suficiente, vai ter meses que vai precisar de 12, vai ter meses que vai precisar de 5. Então o gestor ele tem que fazer essa análise, ele pode fazer isso indo e voltando nessa tela quantas vezes forem necessárias, né? Então, do jeito que está aqui, pessoal, a distribuição, qual seria o raciocínio do MAAT, né? Ele vai pegar os 668 processos mais antigos dentro desse universo de 1795 e vai distribuir por sorteio para cada um dos servidores que está na lista. Então, cada um dos servidores receberia tanto processos antigos como processos novos aí por sorteio. Essa aí é a forma padrão de distribuição, que é essa distribuição automática que nós estamos fazendo agora. Mas também está disponível para o gestor ele desligar a distribuição automática. E aí o que acontece? Aparece aqui os 3 pontinhos aqui nos processos, o que permite ele fazer as distribuições por assunto, classe, etiqueta ou tarefa. Então como é que funciona isso, né? Vamos supor que por alguma razão o gestor tem aí a divisão por competências na unidade judiciária dele e ele saiba que, por exemplo, o Leandro ele só consegue fazer as tarefas de avaliar determinações do magistrado. Então eu posso pegar aqui e arrastar as tarefas de avaliar determinações do magistrado e selecionar um determinado servidor. Como o Leandro pode receber até 80 processos, é que ele me permite, por exemplo, dizer quantos processos o Leandro vai receber dessa tarefa. Vamos supor aqui que ele vai receber 60 processos. Então eu coloco 60 processos de avaliar determinações do magistrado e depois venho em providência adotar e boto agora os 20 que está faltando. Então o Leandro vai receber 60 processos de avaliar determinações do magistrado e 20 processos de verificar a providência adotar. Aí também posso fazer isso, por exemplo, vamos supor que o Valdo só receba verificar a providência. Posso vir aqui arrastar e colocar os 273 processos que ele vai receber, todos de verificar a providência adotar. Posso fazer isso agora com o Anderson, botando aqui todos para ele de avaliar determinações do magistrado. E com isso a gente consegue fazer essa distribuição, que ela é um pouco mais particular, né? Então a gente pode fazer isso pelas tarefas, mas também é interessante que a gente pode fazer isso por
classe e assunto. Então, isso aqui, pessoal, permite que a gente faça ali uma priorização de determinados assuntos. Então, por exemplo, imagine que o assunto que é mais comum no nosso tribunal é empréstimos consignados. Ó. Vocês estão vendo aqui que é o segundo assunto que aparece nessa unidade. Eu poderia, por exemplo, selecionar processos desse determinado assunto e colocar para os servidores no sentido de fazer, por exemplo, metade da nossa lista vai ser empréstimo consignado e a outra metade vai ser os demais processos. Então a gente vai fazer uma simulação aqui de como acontece essa distribuição. Eu vou pegar aqui, por exemplo, processo de alienação fiduciária, eu vou colocar os 105 processos do antes de alienação fiduciária e vou colocar aqui os do Valdo todos de empréstimo consignado, vou colocar aqui ó, de contratos bancários e aí a gente vai fazendo aqui a lista com esses assuntos. Então eu estou fazendo aqui propositalmente, pessoal, para mostrar para vocês qual é o risco que a gente tem quando a gente deixa de fazer a distribuição automática, que é essa distribuição que o MAT já sugere, para fazer essas distribuições que levam em consideração a classe, o assunto, a etiqueta ou as tarefas do processo. Então, feita aqui a distribuição toda dos 668, eu vou agora aqui vir ao final e clicar no botão distribuir. Então, essa atividade que a gente está fazendo, repito novamente, o gestor ele precisa fazer isso pelo menos uma vez por mês, né? Exatamente para que ele possa disciplinar as tarefas que cada servidor vai receber, mas ele pode fazer isso com uma frequência maior do que uma vez por mês, e eu vou mostrar para vocês aqui razões interessantes para que ele faça isso mais de uma vez, né? Então a gente acabou de concluir aqui a nossa distribuição, ele está só relacionando. Então a gente tinha proposto movimentar nesse mês 668, a gente já distribuiu 668 processos. E agora, pessoal, como a gente fez uma distribuição e ela foi pelo assunto do processo, eu vou mostrar para vocês o que é que pode ocorrer quando a gente faz essa distribuição assim, ó. Se a gente vier aqui em cumprimentos gerais e clicar em listar processos, ele vai lá no PJE e vai trazer para a gente essa questão dos processos que se encaixam no critério da nossa meta, e a gente vai poder ver quais foram os processos que já foram distribuídos. Então aqui, ó, perceba que a gente tem, por exemplo, o processo número 10 foi distribuído por Valdo, e a gente tem alguns buracos aqui de distribuição. A gente tem vários processos que não tem dono. Então, por exemplo, o processo que está paralisado há mais tempo, que ele está paralisado há 96 dias, ele é um cumprimento de sentença de acidente de trânsito. Como acidente de trânsito não foi um dos assuntos que eu escolhi, ele não recebeu dono. Então esse processo, em tese, não seria movimentado nesse mês. E daí, pessoal, o perigo, né, e a importância que tem o gestor no momento de distribuir é ele não selecionar 100% da meta por assunto, ou por classe, ou por etiqueta, porque aí você corre esse risco de deixar um processo mais antigo paralisado. E aí o que a gente sugere, né? Eu vou fazer aqui com vocês qual seria a nossa sugestão. A nossa sugestão seria que a unidade, ó, vamos supor que a gente fez essa distribuição e agora a gente quer apagar para fazer de novo, né? A gente vai vir aqui em tarefas e aqui no título da lista, nos 3 pontinhos, para o gestor aparece deletar. Quando a gente aperta em deletar na lista de processos distribuídos, a gente está apagando apenas a distribuição. Não tem problema, o gestor pode fazer isso quantas vezes ele precisar fazer. Mas se a gente fizer em gerenciar listas, percebam que aqui dentro, nos 3 pontinhos, a gente não tem deletar, a gente tem arquivar. E aí se você arquivar a lista, aí tem que fazer a lista novamente. Então, cuidado com os botões arquivar e deletar. Deletar, a gente deleta as distribuições e o gestor pode fazer isso quantas vezes quiser. Em arquivar, ele arquiva a lista e se fizer isso, vai precisar construir a lista do zero. Então evitem usar o botão arquivar. Então agora eu vou fazer a distribuição novamente, pessoal, para a gente simular o que seria uma boa prática aqui de distribuição, né? A boa prática, caso vocês tenham essa necessidade de fazer uma distribuição por matéria, né, pelo conteúdo do processo, essa distribuição a gente sugere que vocês não façam ela com o total da meta. Então eu também posso vir aqui desligar a distribuição, colocar assunto, e caso eu queira dar essa prioridade aqui para os empréstimos consignados, eu posso vir aqui, o Anderson ele vai receber 105 processos, então eu vou botar aqui no Anderson e vou colocar apenas a metade da lista dele de alienação fiduciária. Vou fazer isso a mesma coisa com o Valdo, dos 167 eu vou botar 150. Aí vou vir aqui no Leandro e vou colocar 40 processos de contratos bancários. E vou fazer a mesma coisa aqui com o Sávio, colocando 82 processos aqui de
a obrigação de fazer e de não fazer. Então, quando a gente faz isso, a gente não está distribuindo todos os processos, está distribuindo só uma parte. E aí eu vou mostrar para vocês o resultado disso, né? Quando a gente distribuir agora aqui, clicar no botão distribuir, o Maat ele vai pegar apenas aquela quantidade que a gente selecionou, já vai inserir na lista dos servidores e vai permitir que a gente faça uma nova distribuição, agora só da parte que está faltando. E aí com isso a gente consegue atender os ambos critérios. Vocês percebam aqui que eu coloquei 332 processos e agora se a gente clicar no botão distribuir novamente, a gente vai ter a possibilidade agora de manter as mesmas metas, né, de deixando da forma como a gente planejou o mês, agora distribuir 300 e tantos processos, não mais por assunto, mas pelo tempo. E aí com isso a gente tem um benefício de pegar os processos mais antigos e também pegar processos de classes determinadas, né? Então, com isso a gente permite fazer essa espécie de priorização de alguns assuntos, mas também não esquecer de olhar os mais antigos, né? Então, pessoal, agora a nossa capacidade de equipe é apenas 346 processos, e é a diferença entre o que já foi distribuído e o que está faltando, né? E agora eu vou deixar a distribuição automática aqui habilitada para que a gente possa fazer a distribuição, né? Mas antes de clicar no botão distribuir, pessoal, aqui na distribuição automática a gente tem um critério bem interessante, eu vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Quando a gente fala, eu vou distribuir os mais antigos, eu quero pegar os mais antigos, essa questão dos mais antigos tem várias formas da gente saber quando um processo é antigo ou não, né? E uma dessas formas, pessoal, que é a mais comum, é ver qual foi a última vez que o processo foi movimentado e olhar aquela data e entender que a paralisação é a partir do último ato do processo. Então essa paralisação de 100 dias, quando a gente fala, processo com mais de 100 dias, o que é que a gente está querendo dizer? Que desde a última vez que o processo foi movimentado, ele está paralisado. E aí essa paralisação, a gente conta da data da última tarefa ou da data da última movimentação. Só que isso é bastante perigoso, porque imagine, pessoal, nessa busca incessante por não ter processos com mais de 100 dias, a gente acaba sentenciando aqui o processo a algo que é ser movimentado apenas 4 vezes por ano. Se eu busco não ter 100 dias, né, então estou todo tempo ali trabalhando nos 100 dias, quando chega próximo dos 100 dias eu movimento o processo. Como o ano só tem 365 dias, a gente acaba movimentando o processo 3 ou 4 vezes. E isso num processo que é relativamente novo, o processo 2024 talvez não traga tanto prejuízo, né? Porque é possível que nesses 4 atos a gente até consiga citar, marcar uma audiência, quem sabe até julgar o processo. Mas nos processos antigos, esse raciocínio pode trazer um prejuízo, que é um processo que já tramita há bastante tempo, movimentá-lo apenas 4 vezes por ano pode fazer com que a chance que ele teria de ser arquivado no ano de 2024 reduza bastante. Então é por isso que aqui no Maat a gente permite que o gestor ele escolha que desses 346 processos ele vai distribuir uma quantidade de processos pela data da última tarefa, da última movimentação, que é o critério que a gente mais está acostumado, mas também pela data da última distribuição. Então aqui a gente consegue fazer esse raciocínio aqui e olha só a diferença. O meu processo paralisado há menos dias, ele está paralisado há 36 dias. É um processo que já foi movimentado em abril deste ano. Mas se a gente olhar a data da distribuição, tem um processo que ele é do ano de 2017 e ele não vai ser distribuído, porque ele tem menos de 36 dias. Então, o questionamento é o seguinte, um processo 2017, ele já tramita há 7 anos. Faz sentido eu aguardar ele completar 36 dias para que ele possa ser movimentado? Me parece que não. Então o Maat ele permite que o gestor venha aqui e escolha um percentual destes processos que vão ser distribuídos pela data da distribuição e pela data da tarefa. Então a gente saiu de 36 dias de paralisação para 41 dias, aumentou apenas 5 dias, mas aqui pela data da distribuição, pessoal, o meu processo mais antigo saiu do ano de 2017 e chegou no ano de 2019. Então a gente já conseguiu priorizar os processos mais antigos aqui na distribuição, exatamente esquecendo um pouco essa questão da paralisação pela tarefa. Então aqui a gente não tem um percentual que seria o percentual correto para indicar para a unidade judiciária. O que a gente indica é que qualquer percentual já é positivo.
Então, se eu colocar 10%, eu já estou ganhando um ano aqui, ó. Se eu colocar 50%, eu já estou ganhando aqui 2 anos, né? Então isso aqui a unidade ela vai selecionar, né, fazendo essa priorização, e com isso é interessante porque a unidade ela pode ter uma meta importante, que é não ter processos paralisados, não ter processos distribuídos depois da data tal. Então eu posso fazer de uma forma a que ao final do ano a gente não tenha nenhum processo 2019, 2020, 2021, e com isso a gente vai renovando o nosso acervo, né? Então isso aqui é interessante para fazer isso. Eu vou deixar aqui no percentual de 70-30 para a gente ver o que acontece. Então vamos clicar agora aqui no botão distribuir. A gente vê essas distribuições ocorrendo, né? E a gente vai ver lá no listar processos o que é que mudou, né? Qual é o que é que fez de diferença daquela nossa distribuição feita exclusivamente pela matéria e essa distribuição que foi feita aqui de forma temporal, certo? Então se a gente clicar agora aqui na lista que a gente acabou de distribuir, clicar em listar processos, a gente vai ver agora, ele vai novamente, né, fazer essa busca lá no PJE, e a gente vai ver aqui como é que ficou os processos lá no PJE com as distribuições que a gente fez. E olha só, o nosso processo mais antigo, pessoal, aquele que tinha 96 dias de paralisação, agora ele tem dono, porque a gente fez a distribuição, parte dela pela paralisação. A gente vai ter ainda alguns buracos na distribuição, né? Esses buracos aqui de não distribuídos é exatamente por conta dessa questão que a gente escolheu parte da matéria e parte pelo tempo, né? Se a unidade fizer 100% pelo tempo, a gente não vai ter esses buracos, a gente vai chegar lá no último processo distribuído. E o outro critério interessante é que se a gente vier aqui, ó, e olhar os nossos processos mais antigos, pessoal, olha só, nosso processo mais antigo é o processo 2017, e por mais que ele esteja com 1 dia de paralisação, ele já foi distribuído. Então, quando a gente soma os critérios, eu estou fazendo uma distribuição material, depois eu faço uma temporal, sendo tempo pela data da distribuição e pela data da última tarefa, data da última movimentação. A gente soma esses 3 critérios, a gente consegue ali racionalizar melhor a nossa energia da unidade, e aí a gente está fazendo a melhor seleção possível dos processos. Então, esse raciocínio que a gente utilizou aqui para a lista de cumprimento geral, o gestor tem que ter com todas as listas que ele tiver criado. Então, se ele criar uma lista, por exemplo, para minuta de atos, né, para fazer minuta de ofício, de alvará, de mandado que é assinado pelo magistrado, ele vai ter esse raciocínio lá dentro daquela lista, né? E com isso, a soma de todas as listas, ela vai dar o resultado da unidade. Então, a ideia é que a gente tenha esse espécie de programação em cada uma das listas e que a soma dessas programações feitas no mês dê exatamente as movimentações que a unidade precisa fazer nos processos.